Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Mais de 100 cabeças de gado bovino morreram nos últimos 2 meses devido à seca em Moamba. No distrito não cai chuva há mais de 9 meses e o gado percorre uma média de 60 km para pastar. A seca já está a matar na província de Maputo. Dói. Eu tinha 65 cabeças. Significa que agora ficou só 30 cabeças. Dor de um criador que já perdeu 35 cabeças em menos de 5 meses. Estamos no bairro da Josina Machel, a cerca de 4 km da vila-sede do posto administrativo da Moamba. Nesta região, desde a última época chuvosa que não cai chuva, o capim está seco e muitas vezes o resultado tem sido este. As cabeças de gado morrem por falta de capim para comer e água para beber. A estiagem está a devastar uma das principais formas de sobrevivência da população de Moamba. Felipe Cossa é o exemplo de dezenas de criadores que estão a ser afetados pela matança. Cossa conta à STV que as cabeças estão a emagrecer devido à falta de pasto e água nos charcos. O problema é de capim. O problema é de capim. Não tinha outra coisa, porque basta ir no pasto, só estão a andar, não conseguem ter capim e vão beber pouca de água. E quando volta no curral, de manhã não consegue se levantar. Isso significa que é fome. Eles não conseguem porque têm fome. Dos animais que perdeu desde agosto do ano passado, a maioria são fêmeas e a seguir morreram as crias. A Associação dos Criadores da Moamba revela que o gado bovino chega a percorrer 60 a 70 quilômetros para conseguir pastar. O gado de facto percorre quilômetros e quilômetros à procura de alimento. O que acontece muitas das vezes, a maior parte dos criadores tem aquela parte de que quando tem o seu terreno veda, não é? Após de vedar, os animais ficam ali concentrados naquela vedação, mas acontece que nessa área já não tem nenhum capim, nada de verde existe. A solução encontrada pelo Sr. Felipe Cossa foi transferir as 30 cabeças que sobreviveram para uma zona onde ainda é possível pastar. Mais do que uma calamidade natural, a seca é uma ameaça a milhares de famílias do distrito da Moamba. Estas relatam que no estado em que as cabeças de gado se encontram, não dão nem para comercializar, nem para comer. E o maior medo é que a situação prevaleça assim pelos próximos meses, caso não caia chuva. A imagem... Morte de gado bovino, mas assegura que ainda não há registros de bolsas de fome. O executivo local diz que vai reunir esta semana com o governo provincial para encontrar formas de minimizar os efeitos da seca. O Serviço de Atividades Econômicas de Moamba reconhece que os criadores de gado bovino estão a registrar prejuízos devido à falta de chuva naquele distrito da província de Maputo e diz que um dos principais fatores que agravam o problema é a seca de algumas baixas do rio Incomate. Nós temos várias baixas ao longo de todo o distrito. E nessas baixas, as baixas estão secas, não tem água. Então, o único recurso que nós temos é o próprio rio, o rio Incomate. Mas mesmo o próprio rio Incomate já não tem muita água. Não tem muita água. Então, estamos a aconselhar os agricultores que saibam usar a água, saber regar e também que tenham cuidado, porque nós também, as populações precisam de beber a mesma água. Mas o cenário dramático ainda não está a afetar a dieta dos 56 mil habitantes. Elias Cuna, diretor desta instituição, explica que ainda não há registro de bolsas de fome. Em termos de segurança, a segurança alimentar está tudo controlado. Estamos controlados porque não temos casos de morte e também esse mesmo gado faz parte da própria segurança alimentar. Porque as pessoas, muitos nossos camponeses são criadores. Neste momento, este distrito tem por volta de 75 mil cabeças. 75 mil cabeças que o distrito tem. E algumas, as pessoas vendem carne,
vende cabritos. Um dos maiores produtores de gado a nível da província de Maputo, Muamba conta com cerca de 75 mil cabeças de gado bovino e 35 mil de gado caprino. O executivo local vai reunir-se esta semana com o governo provincial para encontrar formas de mitigar os efeitos. As mortes não são só de gado bovino. Com as altas temperaturas das últimas semanas, os avicultores têm estado a registrar enormes prejuízos, havendo quem já perdeu quase 12 mil frangos em menos de 2 meses. Dona Fátima contabiliza o que sobreviveu na capoeira depois de ter perdido mais de 400 frangos devido às altas temperaturas da última quinta-feira. Desta última vez, com 42 graus, morreram 480 galinhas, mas no dia 24 perdi acima de 800. Então, esses são prejuízos por cima de prejuízos que, fim ao cabo, nada estamos a fazer. Somando as perdas de dezembro e janeiro, Fátima Mussagi calcula um prejuízo de 218 mil meticais. A avicultora, que está há mais de 20 anos no negócio, explica que o frango não está a resistir às altas temperaturas, apesar das medidas que vem tomando para evitar mais perdas. As temperaturas sobem, a galinha por si não aguenta e ela depois acaba morrendo. Então, o que é que nós fizemos? Nós, quando sabemos que a temperatura vai subir, com precauções, tiramos a ração fora, restringimos a alimentação. Eles não comem e agora até adotamos um sistema que não sabemos se é adequado ou não. Compramos gelo, metemos na água para ver se refrescamos a água, para tentar atenuar. Só que o frango é uma coisa que não aguenta com temperaturas altas que estamos a ter ultimamente aqui no nosso país. Já a Miquelina Isaac perdeu 1.900 frangos desde dezembro. Explica que teve um prejuízo de mais de 150 mil meticais e por isso está agora a produzir muito abaixo da sua capacidade. Eu trabalho com banco. Aquilo fiz de tudo para pagar o banco, mas não é que me saiu bem. Tive prejuízo até agora, tive que combinar com algumas colegas minhas para tentar me ajudar. Tive um prejuízo enorme. Cálculos feitos, as duas criadoras perderam mais de 3 mil frangos em menos de 2 meses. Para evitar mais perdas, estão a apostar em climatizar as capoeiras. Enquanto a seca no sul do país, no norte as chuvas que caem nos últimos dias já começam a afetar a população e estão a criar estragos na cidade de Pemba, em Cabo Delgado. Pelo menos 72 famílias do bairro Eduardo Monhan ficaram com as casas alagadas e algumas foram obrigadas a abandonar suas residências. Pelo menos 72 famílias do bairro Eduardo Mondlane, em Pemba, viram suas casas alagadas devido às chuvas que caem nos últimos dias. Situação agravada pelas obras de construção que bloquearam a passagem das águas, que, para além de inundar, destruíram vias de acesso e muros de vedação. E os moradores desta zona estão a ver que o município nada fez de concreto para evitar que este cenário de destruição se repita cada ano que passa. Portanto, não foram feitas drenagens, não foram feitas pontes onde deviam ser feitas pontes e o resultado é este que nós estamos a verificar. Algumas famílias foram obrigadas a abandonar as suas residências devido às águas. Para minimizar a situação, os moradores afetados uniram-se e tomaram a iniciativa de desviar a água através de motobomba, para além de abertura de uma vala de drenagem. Os próprios moradores tentaram entrar em contato com alguns os afetados, que têm os terrenos deles, autorizaram os terrenos deles que podemos abrir as valetas e tentamos pedir ao município, só que o município não está a dar nenhuma resposta. Bom, a comissão, a própria, os 72 moradores daqui, tentou se reunir um pouco de fundo e neste momento estamos a tentar fazer pequena abertura para ver se conseguimos escoar esta água. Mas só que eu acho que a abertura que estamos a fazer normalmente é uma coisa pequena, não é uma coisa que pode levar muito tempo, é uma coisa provisória. E as pessoas saíram abandonar as casas? Sim, as pessoas abandonaram as casas, normalmente esta parte aqui. Inclusive temos uma pensão aqui, que sabe, né? uma residencial, umas casas de hóspedes que se tiveram que abandonar também.
A cidade de Pemba ainda poderá sofrer de inundações, já que dados meteorológicos prevêem muita chuva para a região. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já tem disponíveis 221 milhões de meticais para o plano de contingência, orçado em 580 milhões de meticais. O diretor-geral do INGC disse em Cabo Delgado que a atual situação ainda não justifica acionar alerta. O plano de contingência do INGC está orçado em 580 milhões de meticais, dos quais estão disponíveis neste momento 38,1%, segundo deu a conhecer o diretor-geral da instituição. O valor será descentralizado para as províncias por forma a dar resposta a eventuais situações de cheias que se prevê assolar em grande escala a região norte do país. Logo em outubro, quando tivemos conhecimento do que iria acontecer nesta época chuvosa, foi elaborado um plano de contingência tendo em conta ao que irá acontecer. Dizer que o plano de contingência foi aprovado a nível do Conselho de Ministros e que os valores já estão neste momento visualizáveis no sistema. Estamos a falar de que neste preciso momento conseguimos visualizar 38,1% do valor necessário, que são 580 milhões de meticais. E no curto espaço de tempo nós iremos proceder, portanto, à descentralização destes valores para que haja, portanto, capacidade financeira de responder a estes fenómenos. O diretor-geral do INGC visitou este sábado algumas zonas de Cabo Delgado, com destaque para o rio Messalo, cujos níveis estavam a subir. Constatamos que os níveis da água do Messalo são oscilatórios, com tendência a subir, e a nossa mensagem foi de que devíamos intensificar a sensibilização para a remoção das populações nas zonas de risco para as zonas seguras. Constatamos no terreno que esse trabalho está a ser feito com algum sucesso, pese embora ainda existam pessoas um tanto renitentes em sair desses locais. Segundo João Machetos de Cheias. 2 recém-nascidos foram abandonados na madrugada deste domingo na lixeira de Olen, na periferia da cidade. Vida ainda na lixeira. Choque, indignação e residentes foram atendidos com a presença destes gêmeos na lixeira. Testemunhas contam que os corpos teriam sido descobertos por um doente. Eu quando ali no condutor estava um monstro, aquele monstro que andava da minha amiga dizem, fica lá, aquele maluco me puxou pela mão. Então acabei correndo, querendo salvar se é uma vida. Foi amarrada, conforme as imagens ilustram, foi amarrada com um lenço, que se calhar é a primeira que saiu, estava a... Onde está a mãe dos menores? O secretário do bairro Lene A diz que está a ser feito um trabalho de forma a localizá-la. É um mal que já aconteceu nos bairros e ainda não sabemos, não temos informação. Já podemos esclarecer efetivamente o assunto. As autoridades do bairro... Está a levar a cabo uma investigação para apurar as reais causas que ditaram a agressão de um jovem moçambicano na Praia da Barra. Trata-se de um caso ocorrido durante as festas. É bom que as pessoas tomem atenção nisso. O Ministério Público em Inhambane não ficou indiferente. As agressões serão severamente punidos. O que vai acontecer agora é que nós vamos continuar a investigar. A apurar-se, vai ser responsabilizado quem tenha. Há espaço para 2 punições, até porque em Moçambique, racismo é um crime previsto. O artigo 243 pune a discriminação, nacionalidade, tendo em vista a ofensa da honra e consideração de uma situação de restringir às pessoas o acesso a estabelecimentos comerciais é punido, hospedagem, lugares de hospedagem, acesso a lugares de diversão, lazer, praias, recusar atender alguém em razão da cor, em razão de nacionalidade, racismo, portanto é punível no sistema da lei moçambicana. Tem penas, vamos lá, por exemplo, para o primeiro caso, que vai a pena de prisão até 1 ano livre da ideia, depois de pagar à justiça cerca de 70 mil meticais de caução
para responder o processo em liberdade. Cada vez mais pessoas com doenças cardiovasculares na cidade de Quelimane só para a observância de hábitos saudáveis. Diariamente, o Hospital Provincial de Quelimane atende em média 5 a 6 casos de pacientes com problemas cardiovasculares, com problemas ligados ao coração. No nosso serviço de urgência, tivemos no ano passado cerca de 1.880 casos de pacientes com hipertensão, de consulta e um problema que leva os doentes a fluírem no nosso serviço de urgência. Então, em média, diariamente, nós estamos a 70 pacientes são atendidos no serviço de urgências por problemas cardiovasculares. Comparativamente ao ano passado, não tivemos uma alteração muito grande, mas... O internista no Emassango refere que as doenças cardiovasculares estão a ganhar espaço, com destaque no seio da juventude, devido a maus hábitos alimentares. Devem ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável implica uma alimentação rica em vermelhas, evitar gorduras, evitar tudo o óleo. Recomenda as pessoas a hidratarem-se para evitar problemas cardíacos. Praticamente concluídas as obras de reabilitação e ampliação do Centro de Saúde localizado na Vila Sede de Nacala Velha, Nampula, terá outra imagem com a conclusão das obras de a recorrer ao Hospital Distrital de Nacala do outro lado da Bahia para o tratamento de várias doenças. Aliás, para além de melhorar o atendimento, esta unidade sanitária passará a contar com serviços de internamento, bloco operatório e outros serviços. E acreditamos que antes do fim de janeiro, a ampliação da unidade sanitária poderá ser concluída. Poderão iniciar as obras de reabilitação do atual edifício da unidade sanitária sede. Todas as obras inscritas no pacote de responsabilidade social poderão ser concluídas. Depois da conclusão das obras da construção deste bloco, seguir-se-ão nos próximos dias trabalhos de reabilitação total desta unidade sanitária construída na era colonial. Nós temos um comitê social que reúne a comunidade, o governo, o parceiro, neste caso que é a VAL, e discutimos as intervenções no âmbito da responsabilidade social que devem ser feitas pela VAL, sem olhar muito para os custos que isso tem, porque isso é da responsabilidade do parceiro. Nós apenas olhamos para aquilo que tem que ser feito em benefício da comunidade. E o que tem que ser feito em benefício da comunidade, para o caso da saúde, é esta ampliação do centro de saúde de sede, é a reabilitação do centro de saúde da sede. Na área da educação, é aquela escola que está sendo feita. De refere que, para além do Centro de Saúde, a Vale Moçambique financiou, no valor não revelado, as obras da construção da escola primária na Vila Sede e reabilitou várias pontecas ao longo da estrada que liga Nacala Velha e a cidade portuária de Nacala. 25 cidadãos da nacionalidade etíope foram retidos pela polícia na cidade de Nampula por não disporem de nenhuma documentação que os permite circular dentro do território nacional. Os etíopes foram interceptados no interior de uma residência no bairro de Muatala. Os 25 cidadãos de nacionalidade etíope foram interceptados no interior de uma residência onde haviam sido albergados no bairro de Muatala, nesta cidade. O proprietário da casa explica que os etíopes chegaram transportados num táxi conduzido pelo seu amigo, mas diz não saber quais seriam os planos daquele. Estava sentado no campo com uns amigos a conversar. De repente apareceu um amigo taxista, disse que queria poder emprestar minha casa para conversar com amigos dele. Eu disse, ok, não tem problema, sabe a chave onde fica. Se depois de conversar, quando vocês estiverem a sair, devolvam a chave onde está. Sim. De repente, quando ele conversou, deixou de lá. Quando ele volta para me dizer que a chave já tinha deixado no lugar, eu disse, tá bom, assim eu vou dormir. Aí eu achei que se calhar eles já tinham saído com eles, nem sabia. Quando eu vou para casa, abro a porta, encontrei eles e de repente também a polícia já estava a aparecer.
Mas o que estava acordado para albergar esses homens? Não tinha acontecido nada, não tínhamos conversado nada. Acha normal que alguém traga pessoas na sua casa e você, como proprietário, não conhece, não se aperceba, e não há nada acordado? Também eu nem sabia do que se tratava, né? Ele só pediu mais chaves, eu autorizei, eu não sabia quando eram essas pessoas, o que iam tratar. Eu achei que eles depois daí iam sair. Das investigações preliminares, a polícia concluiu que os etíopes que entraram em Nampula através da fronteira com a vizinha província de Cabo Delgado não portam qualquer documentação que os permite circular dentro do país. Concluímos que eles não possuem nenhum tipo de documento, seja passaporte, DIR ou qualquer tipo, qualquer tipo de documento. Aferimos também que eles provêm da vizinha República Unida da Tanzânia. Estamos ainda a investigar, mas suspeitamos que poderá até se tratar de uma situação de tráfico de seres humanos. Estamos a trabalhar com os serviços provinciais de imigração com vista ao seu repatriamento. Eles são cidadão que albergava estes estrangeiros? Fica detido e vai ser responsabilizado criminalmente. A província de Nampula tem sido sempre usada como ponto de trânsito pelos estrangeiros ilegais que procuram escalar preferencialmente a África do Sul. 8 colaboradores do FIPAG em Nampula receberam processos disciplinares e foram despedidos pelo seu envolvimento em ligações clandestinas de água no terceiro trimestre do ano passado. O censo sobre clientes realizado pelo FIPAG, em parceria com a organização não-governamental SNV, no início do terceiro trimestre do ano passado em Nampula, permitiu detectar 708 anomalias entre roubos de água, a violação de contadores. Elídio Costa, diretor regional norte do Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água, que anunciou estes dados, revelou também que foi possível apurar que 811 clientes não recebiam faturas com regularidade. Portanto, os dados preliminares indicam que foram inquiridos cerca de 37.267 famílias. Deste número, nós conseguimos atingir o objetivo do ponto de vista de quem são efetivamente os nossos clientes, quem não são. Conseguimos também obter aquilo que é o resultado, como que nós estamos a servir a população, mas acima de tudo conseguimos detectar anomalias, não é? Estamos a falar de cerca de 708 anomalias entre roubos de água, violação de contadores, bypasses e outras situações. Também conseguimos, neste censo, ter cerca de 811 clientes que não recebiam as faturas com alguma regularidade. O nosso negócio estava perdido. Elídio Costa explicou que as anomalias constatadas contavam com o envolvimento de 10 colaboradores do FIPAG, dos quais 8 receberam processos disciplinares que culminaram com o seu despedimento. Tínhamos colaboradores envolvidos que faziam as ligações clandestinas e destes, hoje estamos a falar de um número de 10, mas destes 8 tiveram processo disciplinar que culminaram com despedimento. E o nosso apelo em relação a isto é desencorajar práticas de pedir colaboradores ou pessoas de fora para mexerem no sistema e fazerem ligações ou ligações legais. No final do dia, quem sai prejudicado tanto são as famílias e o cliente. Dados os resultados positivos colhidos, o Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água projeta expandir a experiência para os distritos de Angoche e Nacala Porto. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro.
Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Teve Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscou, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à última parte desta noite informativa. Vamos olhar a atualidade internacional. As autoridades do Quênia melhoraram a segurança da Universidade de Garissa, reaberta na semana passada após 9 meses encerrada devido a um ataque de militantes islâmicos. Espera-se que esta segunda-feira os estudantes comecem a chegar ao campus universitário. A Garissa University College do Quênia reabriu oficialmente 9 meses após a morte de quase 150 pessoas, a maioria estudantes, em um resultado de um ataque pelo grupo militante islâmico Al-Shabaab. Os funcionários retornaram ao trabalho enquanto espera-se que os estudantes retornem ao campus esta segunda-feira. Um posto policial foi criado num campus no nordeste do Quênia para melhorar a segurança. O ataque do ano passado foi o mais mortífero até agora pelo grupo com sede em Somali, no Quênia. Na sequência do seu encerramento, cerca de 650 estudantes do Garissa University College foram abrigados nos campos irmãos em Olderet, no Quênia Ocidental, para continuarem com os seus estudos. O narcotraficante El Chapo poderá ser extraditado para os Estados Unidos da América. A Procuradoria-Geral do México afirma que já iniciou o processo, mas que o mesmo poderá ser longo. A Procuradoria-Geral da República do México anunciou neste sábado
o início do processo de extradição do traficante Joaquim El Chapo Guzmán para os Estados Unidos. Segundo o Ministério Público, o processo tem várias etapas e deverá ser longo. A Procuradoria-Geral afirmou em comunicado que não há impedimento para concretizar a extradição de Guzmán na sequência da fuga espetacular, a 11 de julho de 2015, de uma prisão de segurança máxima no México. Ele foi recapturado nesta sexta-feira no estado de Sinaloa. As autoridades mexicanas haviam transferido na sexta-feira Guzmán para a prisão de segurança máxima de Altiplano, de onde ele havia escapado por um túnel de 1,5 km ligado a uma casa situada fora do perímetro do estabelecimento prisional. Guzmán é considerado um dos principais líderes de cartéis de tráfico de drogas do mundo e o seu cartel traficou bilhões de euros em drogas para os Estados Unidos. A Força Aérea dos Estados Unidos realizou um voo de baixo nível nas proximidades de Lausanne, Coreia do Sul, em resposta à ação da Coreia do Norte, que na semana passada realizou testes nucleares. Como uma demonstração de força em resposta ao teste nuclear da Coreia do Norte, na semana passada, forças dos Estados Unidos da América enviaram um avião B-52 bombeiro de longo alcance para a Coreia do Sul para realizar um voo de baixo nível sobre a base militar dos Estados Unidos da América, 30 milhas ao sul de Seul. Os Estados Unidos da América realizaram um voo semelhante em 2013, cerca de um mês após o último teste nuclear da Coreia do Norte. Esta foi uma demonstração do compromisso inflexível dos Estados Unidos da América para os nossos aliados na Coreia do Sul, no Japão e para a defesa do território americano, disse o almirante Harris Jr., do Comando do Pacífico dos Estados Unidos da América. O B-52 foi acompanhado por aviões de caça F-15 e F-16 da República da Coreia. Após a conclusão da missão, os aviões retornaram à base em Guam. No país, a cidade de Maputo é desde este domingo palco do Campeonato Nacional de Voleibol masculino e feminino para os séniores e camadas jovens. Os jogos decorrem no pavilhão do Desportivo de Maputo e o vice-presidente da Federação Moçambicana de Voleibol garante que há dinheiro para premiar os vencedores. O Campeonato Nacional de Voleibol, que arrancou este domingo em Maputo, no pavilhão do Desportivo, vai ser disputado por equipas séniores masculinos num sistema de todos contra todos e as equipas estão divididas em 2 grupos. Mais tarde, haverá cruzamentos em jornadas duplas e a prova termina na sexta-feira. Os séniores femininos vão fazer jogos todos contra todos numa única volta e os cruzamentos até a final. E o mesmo se sucede com os júniores femininos, mas sem cruzamentos. O vice-presidente da Federação Moçambicana de Voleibol diz mostrar-se satisfeito com o nível de participação. Estamos satisfeitos, sim, visto que temos praticamente muitas províncias que praticam vôlei representadas. Temos pela primeira